Exercícios. Uma pessoa deseja comprar um notebook pela internet que custa 1.200. A minha dica, toda vez que aparece um número, você tem que anotar, tá bom? E o frete para entrega é de R$40. Ela pagará R$200 de entrada e o restante incluindo o frete em 5 parcelas iguais sem juros. E ele quer saber o valor de cada parcela, tá? Então vamos anotar tudo? Primeira coisa, ele quer comprar um notebook, escreve notebook e vai falar o preço, R$1.200. O que significa isso, pessoal? Que ele custa, o preço de custo do produto. Depois, ele fala do frete. O que é o frete? É o quanto ele vai custar para que alguém leve até a casa dele, tá? Então não tem para onde correr. Ele vai ter que pagar os R$40 de frete. Além disso, né, agora a gente tem que pensar numa coisa. Como que ele vai pagar? Ele fala ali no problema que ele vai dar R$200 de entrada, certo? E depois ele vai ter que pagar o preço do notebook, só que sem esse valor da entrada. Concorda comigo? Porque ele já deu R$200. Além disso, ele também tem que pagar o frete. Não quero pagar o frete. Não. E o pessoal esqueceu muito, né, na hora de fazer as contas. Então, basicamente, o que ele tem? R$1.200 que ele já vai pagar 200 de entrada. Então, quanto que sobrou, pessoal? Sobrou R$1.000. Só que você não vai cometer o erro que muita gente fez. Que foi o quê? R$1.000. Vou dividir em 5 parcelas, né? Aí deu R$200, alternativa B. Errou. Por quê? Porque ele falou que tem o frete. Então é R$1.000 mais os 40. Então é 1.040 dividido por 5. Se você fizer a divisão na sua casa, 1.040 dividido por 5 vai dar 208. Não esqueça, pessoal, se tem número na sua prova, nem seja, é porque ela é muito importante. O pessoal esqueceu de colocar muito isso, tá? Então fica muito atento. Do resto, é a mesma coisa, tá bom? A alternativa A é a correta, 208. Próximo exercício. 4 empresas apresentam orçamentos para a festa de casamento de um casal para 110 convidados, conforme as descrições seguintes. E aí, pessoal, tem 4 empresas. Empresa 1, 2, 3, 4. E aí? E aí que você vai ter que pagar, não sei se você já casou num buffet alguma vez, mas você paga geralmente por pessoa, por convidado, né? Então, basicamente, ele vai pagar isso, né? Além, isso tudo vai estar incluído o quê? Em todos eles, quando você for ler, está ali escrito o valor por pessoa e vai falar se está incluído o buffet, a decoração e a música. Em alguns estão incluídos os 3, outros 2 deles, outros um só. E é isso que a gente tem que ver, tá? E aí eles cobram por fora ou não. E ele quer saber, esse casal escolheu a empresa que apresentou um menor orçamento. Então vamos fazer por partes. Primeiro, são 4 empresas, 110 convidados. O número de convidados é a mesma, tá? Ele não vai alterar. Segundo ponto, a gente vai ter que fazer por cada uma delas, por cada uma das empresas. Então, na empresa 1, são R$185 por pessoa, estando inclusos aí buffet, decoração e música. Então, o que a gente vai fazer? Para ver o preço deles, simplesmente a gente vai pegar os R$185 e vai multiplicar pelos 110 convidados, porque cada convidado custa 185 nessa primeira empresa. Já na segunda empresa, é mais barato, é R$170 por pessoa e também está incluído o buffet e a decoração. Porém, você tem aqui R$1.200 para a música, ou seja, por fora. Então é R$170 que é por pessoa e vai continuar multiplicando pelos 110. Por quê? Porque o número de pessoas, de convidados, não mudou, nunca vai mudar. São sempre 110. Só que dessa vez a gente tem que somar o quê? Os R$1.200 da música. Esses músicos são caros, hein? E aí a gente vai fazer essa conta. Na 3, pessoal, presta atenção, é R$140. Eita, bem mais barato, hein, por pessoa. Então a gente vai pegar o 140 e vai multiplicar por 110. Porém, pessoal, aqui, não, olha que está aqui, hein, para buffet, porém, ele cobra por fora a decoração e a música. Então a gente vai ter que somar, vai ter que multiplicar primeiro, né, 140 por 110 e depois somar o 2.600, que é da decoração, e depois somar os 1.300, que é da música. E na empresa número 4?
Bom, empresa número 4 diz que é R$ 135 por pessoa e ele multiplica pelo 110, que são o número de convidados, e depois vai somar os 2.800 com os 1.900, que é de decoração e da música, respectivamente. E aí depois, pessoal, é só fazer as contas. 185 vezes 110 na primeira empresa deu R$ 20.350. Na segunda empresa, 170 vezes 110 mais 1.200 deu 19.900. Eu preciso te explicar uma coisa aqui agora. É o seguinte, olha para essa empresa número 2. Presta atenção, não importa o que você esteja fazendo, solta a caneta e presta atenção. Tá vendo aqui na 2, empresa número 2? Nós temos uma conta de multiplicação e uma conta de soma, certo? Olha para mim agora. Olha para mim. Toda vez que você tiver que fazer uma escolha, então por onde eu começo? Presta atenção. Multiplicação e divisão é sempre prioridade, é sempre a número 1, em detrimento da soma e da subtração. Soma e múltipla, qual deles, Heitor? Tanto faz, não tem uma ordem privilegiada. Eu faço sempre na ordem, tá? Do comecinho para a esquerda para a direita. Agora, tem multiplicação e divisão, você é obrigado a fazer primeiro, tá? Soma e subtração é sempre por último. Nunca mais esquece isso. Isso você tem que tatuar no seu outro braço, tá bom? Não vai ter espaço nos seus braços, mas anota isso. O que a gente faz primeiro numa conta? Multiplicação e divisão, tá bom? E depois? Depois é soma e subtração. Legal? Volta para mim. Então, agora, o que você vai fazer na empresa número 2? Você vai multiplicar primeiro 170 por 110 e só depois desse resultado que você vai somar o 120. Legal? Não vai me esquecer isso? Bacana, deu 19.900. Número 3, você vai fazer o seguinte, multiplica o 140 pelo 110, com esse resultado você vai somar os 2.600 e o 1.300. Ou, se você preferir, já tiver somado antes, vai dar só as somas 3.900, tá? Então, 140 vezes 110 mais 3.900. E a empresa número 4? Empresa número 4, você vai primeiro multiplicar o 135 pelo 110 e depois você soma 2.800 e 1.900. E a quarta vai dar 19.550. Ou seja, ele quer qual? A mais cara ou mais barata? A mais barata. Cuidado, hein? Olha sempre o que ele está perguntando. Não adianta fazer esses cálculos e errar na interpretação de texto. Ele quer o mais barato, ou seja, o menor orçamento. Ou seja, dos 4, a melhor só pode ser a letra C de casa, tá bom? A R$ 19.300. Próximo exercício. Um trabalhador recebe salário mensal bruto de R$ 3.500. O departamento pessoal da empresa em que ele trabalha utiliza a tabela progressiva para o cálculo do imposto de renda de pessoa física para efetuar o desconto mensal a ser recolhido à Receita Federal. O cálculo desse desconto é feito tornando-se 15 dividido por 100 do salário mensal e subtraindo daí R$ 335,03. Isso é bem específico, né? Ele quer saber quanto que mensalmente ali a Receita Federal vai tirar. Toda vez que você tiver isso, pessoal, anota os números e vai vendo e linha por linha com muita calma, tá? Porque senão qualquer um se confunde. É muito número, é fração, tem centavo, mas não é difícil. Ó, primeira coisa, primeiro valor que aparece, 3.500, anota 3.500. Depois, ele está falando que ele vai ter ali o desconto de 15 sobre 100, certo? De 3.500. Ou seja, ele tem que descontar os 15 sobre 100. A gente vai ver daqui a pouco que 15 sobre 100 é a mesma coisa que 15%, ou a mesma coisa que uma divisão de 15 sobre 100, ou a mesma coisa que a gente está falando de 0,15, tá? Ou seja, 0,15 a gente vai fazer uma multiplicação simples dos 3.500. Heitor, por que 3.500? Porque é quanto o trabalhador recebe. Então você vai tirar, para você saber quanto que é 15% de 3.500, significa que você tem que fazer uma multiplicação de 0,15 de vezes 3.500. É assim que a gente faz, tá bom? Só que, porém, entretanto, todavia, contudo, você tem que subtrair, olha aqui, ó, subtração,
Desse valor, R$ 335,03. Nesse exercício, o que ele quer saber? Primeiro, se você sabe interpretar. Segundo, se você sabe que a multiplicação ela vem primeiro e só depois que você vai fazer a subtração. Se você fizer a subtração primeiro, você errou o exercício. Tem a resposta, inclusive, aqui, tá? Você vai errar. Olha a pegadinha da Enseja. Então, vamos lá. Multiplicação. 0,15 vezes 3.500 vai dar R$ 525. Depois, você vai subtrair R$ 335,03. Heitor, não sei fazer essa multiplicação. Volta na aula do pré-enseja que eu tenho aqui em cima, clica em playlists e depois você, em playlists, você tem ali as aulas de pré-enseja e escolhe a aula de multiplicação. Lá eu explico como é que você faz essa conta, então não tem segredo. Depois, faz essa subtração simples, tranquila, que vai dar o valor total de R$ 189,97. Portanto, alternativa D de dado, tá?